Bem, pessoal, aqui é a parte 2, né? Então, Jesus, ele veio coletar, né, na matéria dele, tudo aquilo que os seres humanos sofrem. E na cruz ele sofreu essa morte de cruz, que era uma morte que os romanos, eles impunham sobre os condenados. E toda vez que a pessoa morria crucificado, eles morriam de braços abertos, né? Aquilo ali já era tecnicamente uma forma de fazer com que a pessoa não conseguisse respirar. Ou seja, Jesus tinha, em algum grau, ele tinha dificuldade de respirar. Não só isso, os pés de Jesus, ele, sabe assim, ele era colocado um prego, né? Ali para quando os pés de Jesus, onde estava sentado, toda vez que ele tentasse, né, respirar ali, puxar um pouco de ali, ia ser cobrado dele uma dor incomensurável, sabe? Uma dor realmente bárbara. E ali Jesus, toda vez que tentava puxar um grau de ar, realmente, ele já estava sofrendo de asfixia, né? Ele estava morrendo asfixiado, né? Assim, com dificuldade de respirar. Isso foi levando Jesus gradativamente aí à morte. E aí Jesus foi coletando tudo aquilo aonde na sua matéria. Então, por essas questões aí, Jesus, ele entendeu aí o que é ser preso, né? Porque ele teve preso. O que é sentir dor, porque ele sentiu dor. O que é ter depressão, porque ele em algum momento sentiu depressão. O que é abandonar, ou um abandono, porque ele sentiu isso, sabe? O que é um isolamento, o que é um apontamento, sabe? O que é aí um julgamento, enfim. O que é uma covardia? Jesus ele sentiu e viu isso tudo de forma técnica mesmo, na sua carne, na sua pele, de forma física, na sua matéria. Tudo que nós, seres humanos, sentimos, Jesus sentiu em grau superlativo, sabe? Ele sentiu tudo em grau superlativo. Por isso a Bíblia diz que ele pode salvar e é capaz de salvar a cada um de nós dentro de qualquer espécie de esfera que enfrentamos, sabe? E dentro daquilo que passamos. Muito por conta de que ele sofreu isso tudo. E quando Jesus ele ascende os céus, né? Ele sobe, o que que ele vai fazer lá? Ele vai chegar lá e agora vai sentar-se à destra de quem? Do Pai. Porque ele não é Deus, então ele vai sentar à destra do Pai. Deus é um, Jesus é outro. E aí Jesus senta à destra de Deus e agora vai nos enriquecer, sabe? Com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, conforme está escrito em Efésios 1. Bendito o Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares espirituais, ou seja, nos lugares celestiais, em quem? Em Cristo. E eu já falei a você o que é um Cristo. Cristo é aquela pessoa que veio com missão para a terra para suportar, sabe, todo tipo de situações, né? E teve vários Cristos aqui na terra, como os profetas, como o próprio Moisés, né? E entre outros Cristo que existiram também, que a gente não pode negar, né? Mas o Cristo superior, o Cristo maior, foi Jesus. E ele suportou tudo, sabe? Como a Bíblia diz, né? Ele sofreu a terrível morte e morte de cruz, mas ele recebeu o nome que está acima de todos os nomes. E todo o poder foi dado a ele, nos céus e na terra. E quando ele chega lá no céu, ele vai consumar isso, né?
Ele vai dar desfecho nisso aí, aonde ele agora vai nos enriquecer com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais, aonde em Cristo, porque como Cristo ele permitiu que a gente agora, né, se tivermos dentro do mesmo padrão dele, viemos também alcançar todas as suas plataformas aí de bênção, tá entendendo? Porque ele nos outorgou, né? E nos enxertou, conforme disse o apóstolo Paulo em Romanos, somos, sim, enxertados na videira, né? Somos enxertados na videira aí, para podermos também alcançarmos, galgarmos aí as bênçãos espirituais que eram só para os judeus e agora, por conta de Jesus, foi repassada para a gente também. Tá entendendo? Então, Jesus, ele não só coletou os dados, sabe? Como também nessa missão, ele converteu esses dados e quando ele subiu, né? Quando ele teve aquela ascensão, quando ele subiu, o corpo dele foi se convertendo do material para o espiritual, mas levou consigo o quê? Os dados, né, que ele coletou aqui. E que dados são esses? Né? O dado da dor, os dados do sofrimento, os dados aí da depressão, os dados aí dos apontamentos, do julgamento, enfim, toda forma de espécie, grau, em grau superlativo que os seres humanos possam passar. Jesus, ele passou isso, sabe? E por conta disso, ele sabe entender muitíssimamente bem a minha dor e a sua dor. E se ele, Jesus, né, não tivesse aí vindo para coletar esses dados, porque muitas vezes é pregado que Jesus é Salvador, né? Mas um Salvador, ele só pode ser Salvador, meu irmão, com experiência. Sem experiência não tem como. Tá entendendo? Você vai estar salvando alguém, sabe? No vazio, no vácuo, no branco, sabe? Sem nenhum grau de conclusão. Foi por isso que Jó falou. Hoje eu já ouvi falar de ti, Senhor. Jó disse isso. Jó falou bem assim. Antes eu ouvia falar do Senhor. Antes eu ouvia falar do Senhor. Hoje os meus olhos te veem. Ou seja, ele passou a ter experiência com Deus. Então é isso que Deus quer. Tá entendendo? E quando você vai salvar alguém, né? Ali que está no mar e está morrendo afogado, é porque você sabe, você já tem experiência de que se você ficar 2, 3 segundos dentro d'água, você vai agonizar. E é algo terrível. Tá entendendo? Então, por essas experiências, sabemos que se a pessoa ficar na água ali, ela pode morrer afogada e temos essa experiência em grau menor. Você tem algum grau de experiência para poder salvar aquela pessoa. Tá entendendo? Porque você é um ser humano. Você sabe que uma pessoa que estiver ali no mar e que está exausta, que pode morrer afogado, você sabe que o afogamento não é coisa boa, porque você em algum grau sabe que afogamento, né, não é coisa boa. E por você ter essa experiência, você acaba salvando. Jesus fez isso. Tá entendendo? Jesus fez isso. Quando Jesus levantou Pedro ali, é provando que ele sabia, né, mais ou menos o que era um afogamento. Então Jesus tirou Pedro dali. E quando ele se torna advogado, né, ele sobe aos céus, ele ascende aos céus, ele converte esses dados, né? Ele leva consigo esses dados agora para o corpo dele espiritual. Uma vez que esse corpo dele vai se transformar a nível espiritual e os dados ali foram coletados, né? Que eu falei, os dados da dor, do sofrimento, do apontamento, do desapontamento, do julgamento, né? De toda a forma
de miséria, sabe, que ele passou, fome, sede, tudo que Jesus passou a nível de humano e de ser um ser humano, ele coletou isso tudo e quando ele subiu aos céus, sabe, e que ele transformou o corpo dele, ele coletou isso tudo e junto, né, ele levou consigo essa experiência a nível espiritual. E agora ele sabia o que um ser humano passa, coisa que um anjo não sabe e que nem o próprio Deus sabe. Deus é criador, Deus não sente dor, sabe? Dor física Deus não sente. Deus é um ser espiritual. Mas por conta de Jesus, Deus sabe, né? Por conta de Jesus que ele disse que é a verdade. Jesus disse assim, eu sou a verdade. Então, o pai, ele confia no filho. E o filho, ele confia no pai. Então, Jesus, Deus sabe o que é uma dor. E ele confia extremamente em Jesus. É por isso que nós temos um advogado nos céus. Para quando vir um acusador contra a gente, dizer assim, olha, aquela pessoa ali não está sofrendo não. Aí Jesus falou, não, pai, está sofrendo porque eu sofri isso aí também. Então Jesus entende uma pessoa viciada, Jesus entende uma prostituta, Jesus entende uma pessoa que está passando dor, uma pessoa que está com depressão, sabe? Jesus entende uma pessoa que quer se suicidar. Jesus entende, sabe, uma pessoa que está angustiada, está aflita, está perplexa, tá entendendo? Uma pessoa que está extremamente atribulada, meu irmão. Uma pessoa que está cheia e carregada aí de demônios em volta dela, atormentando ela. Então Jesus, ele coletou todos esses dados na matéria dele para ser advogado. O advogado dos advogados, porque os advogados daqui só atuam aqui na esfera humana mesmo, né? Na esfera da terra. Mas Jesus, ele transcende como advogado aí os céus. E uma vez que ele se torna aí advogado, né, de toda a humanidade, ele sabe como te entender. A palavra é essa, sabe? Então, quando Jesus ele olha para uma pessoa e muitas vezes essa pessoa não tem nem condição de orar devido à situação que ela está passando, né? Porque tem pessoa que está passando por uma situação tão terrível mesmo que ela não ora, sabe? Ela baixa a cabeça e aquilo ali Jesus já entende que é uma oração. E ali o anjo vem e recolhe as lágrimas dela no odre e leva, e Jesus entende isso. E aí Jesus vai entrar com recurso, vai entrar, né, agora com meios para te salvar, porque ele entende toda a nossa dor. E uma vez que ele entende toda a nossa dor, porque ele sentiu dor, ele sentiu frio, medo, prisão, temor, tudo isso aí foi coletado na matéria dele, né? E quando ele ascendeu, ele converteu isso tudo e levou consigo a nível espiritual, ele agora entende o que é uma dor, uma perca. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Tá entendendo? Jesus chorou. E aí agora, com esse advogado aí, que é Jesus, Deus ele entende cada um de nós. E quando nós pedimos, ele nos atende. Ele disse, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-ás. Tá entendendo? Então, cada vez que você insiste, ele é rico, sabe? Existe uma riqueza incalculável no mundo espiritual para poder ser entregue a você, para poder te entregar. Mas para isso você tem que buscar. Tá entendendo? Então as riquezas espirituais estão aí. Bendito o Deus e Pai de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, nosso advogado, que entende tudo sobre nós, o qual nos abençoa com toda a sorte de bênção espirituais nos lugares celestiais, em Cristo,
Tá entendendo? Por que em Cristo? Porque ele coletou todas as suas dores aqui, ele sabe, ele entende, ele teve experiência. Como eu falei a você, o anjo não tem experiência de dor. Tampouco Deus. Tá entendendo? Você vê que o próprio Jó, ele falou assim, antigamente eu ouvia falar de ti, mas ouvir falar não é ter experiência. Jó passou a ter experiência com Deus, depois que ele sentiu na pele, né? Você viu o flagelo que Jó sentiu, né? Perdeu filho, perdeu tudo, ficou enfermo. E ali ele teve experiência onde? Na carne dele. Jesus passou isso na cruz, toda forma de humilhação. E quando ele subiu, ele agora como advogado, ele sabe como agir para nos salvar, para nos proteger, porque ele entende quando eu e você está com medo do futuro, temendo, onde somos bombardeados diariamente por várias frentes de guerra ao mesmo tempo, que vai bombardeando aí nossa mente, Satanás metendo meio mundo de seta aí na nossa mente. Aí tem homem, tem mulher que tem medo do futuro, porque não sabe como é que vai ser o amanhã. Tem medo que o filho ou a filha, né, dê para coisa ruim. Ou que fiquem abandonados, tem medo de morrer. Tá entendendo? Tem pessoa que tem medo de morrer para largar os filhos aí, porque, sabe, deixar o filho hoje no mundo que tá hoje tá terrível, né? Mas Jesus, que entende todas as coisas, ele sabe que isso não vai acontecer com você. Ele não vai permitir isso acontecer com você. Porque ele sabe, né? Porque ele passou isso. Quando José morreu, Jesus sentiu muito. Mas ele não pôde fazer nada, mas ele sentiu. Ele teve experiência. Tá entendendo? Quando Lázaro morreu, ele sentiu. Quando, né, Pedro estava sendo naufragado ali, ele sentiu. Ele estendeu as mãos para Pedro. Assim que é o mundo. O mundo muitas vezes quer te tragar, quer te naufragar, quer te afogar, mas Jesus ele vai estender as mãos. É por isso que nos lugares celestiais existe bênção para nós. Sabe? Toda a sorte de bênção existe para nós nos lugares celestiais em Cristo, ou seja, em Jesus, porque ele coletou todos esses tipos aí de experiência. O Cristo maior. Tá entendendo? É por isso que ele pode sim nos salvar de qualquer espécie aí de problema. Ele pode te salvar de uma depressão. Ele pode te salvar aí a nível financeiro, né? A nível financeiro ele pode fazer isso por você. Ele pode te salvar de desapontamentos, do medo do futuro, do medo de perder o emprego, do medo de perder um filho, uma filha, do medo até de morrer, largar a família ali. Então ele sabe disso tudo, ele passou isso, ele teve experiência, ele coletou isso na matéria dele. Porque as pessoas falam que Jesus veio aqui só para ser Salvador, mas para ser Salvador tem que ter experiência. Então ele adquiriu essa experiência. Ele coletou essa experiência aqui na terra, na terra fisicamente, né, na sua matéria, na sua carne, vamos dizer assim, e entendeu o que é um ser humano. Se os seres humanos ele tem capacidade aí de ver uma pessoa triste e falar ela está triste, muito mais Jesus, que hoje é o nosso advogado que está nos céus. Então ele, como o maior psicólogo do mundo, ele entende aí cabalmente cada um de nós. Que Deus continue nos abençoando.